imposto, um dos grandes embrólios nas negociações eternas no projeto de regulamentação da reforma tributária era a isenção ou não do imposto para as proteínas animais. Basicamente, carne de boi, carne de porco, frango, ovo, leite, queijo, tudo que vem do animal. As carnes foram incluídas na isenção, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi quem trabalhou para derrubar. E aí foi só de última hora, ontem, no apagar das luzes, que os parlamentares incluíram, então, as carnes como um dos itens que estão estabelecidos como essenciais. Um dos itens da cesta básica, diríamos assim, e com isso vai receber a isenção do imposto. A pergunta que não quer calar é a seguinte: a carne vai ficar mais barata para nós que vamos até o mercado e tentamos comprar? Por isso que a gente vai perguntar para quem entende. Presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santinho, está conosco. Gostaria que o senhor já começasse respondendo essa pergunta. A carne pode ficar mais barata? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Marco. Bom dia, Vitor. Estou falando do aeroporto com uma intervenção aqui, mas espero que vocês consigam me ouvir. A verdade é que não é que a carne vai ficar mais barata, mas ela vai deixar de ficar mais cara. A votação que foi ontem bem-vinda pelo setor e por todos os brasileiros que são consumidores dessa proteína, ela tem que ser celebrada no sentido de que ela evitou um aumento inevitável, se ela viesse a ser aprovada a reforma como o governo mandou, que seria inevitável um aumento na casa de 15%. Então, ele não está tirando imposto, a gente já paga, o setor paga por volta de 4 bilhões de reais de impostos ao ano. Com essa, digamos assim, oneração, que a reforma não tivesse sido modificada ontem à noite, a população teria que pagar mais caro ainda. Então, a verdade é, não vai ficar mais barato, mas também é grande boa notícia que não vai ficar mais caro. E por que não há essa possibilidade de ficar mais barata também? Não, o de ficar mais barato depende de vários fatores, como, por exemplo, o custo de produção, que ela pode baixar. Esses são pontos que você tem. Hoje, a carne ela é produzida, a margem de lucro das empresas é muito pequena, né? Por quê? Porque é um produto que é quase que commodity, produz todo dia, e você tem uma cadeia muito longa. Ela pode sim ficar mais barata, dependendo das condições do mercado. Você, por exemplo, se tiver mais oferta de carne, como está acontecendo com a carne bovina, tem mais oferta, ela baixou de preço. Diminui a oferta, isso são condições de mercado, porque se trata de animais vivos, que têm ciclos biológicos, que às vezes ficam com mais oferta ou menor oferta, e isso pode acontecer. A situação do imposto, ela é diferente. Como falei, nós já pagamos mais de 4 bilhões de reais por ano de imposto, mas se a reforma tivesse sido ficado na forma como o governo mandou o projeto para o Congresso, ia ter que aumentar no mínimo de 10% a 15%. Ainda bem que os congressistas tiveram bom senso, junto com a frente parlamentar. Aqui quero falar ao presidente Pedro Lupion, que foi quem capitaneou o movimento, junto com os demais partidos, e colocaram 447 votos a favor da desoneração, da isenção da cesta básica. O que já acontece hoje. Então, não é que vai baixar que está ganhando um benefício. As carnes já são isentas de PIS/COFINS e os ICMS que eram pagos nos estados, eles tinham muito crédito presumido para deixar exatamente a carne poder ficar barata para a população ter acesso àquilo que você falou bem, nutrientes essenciais. Tem aminoácidos essenciais à vida e ao desenvolvimento das pessoas. Por isso é que o Congresso, que representa os brasileiros, colocou a carne da cesta básica para que as pessoas possam ter acesso a esses nutrientes essenciais. Quer dizer que a vantagem que o consumidor tem na decisão de ontem tomada pelo Congresso Nacional é não enfrentar um aumento da carne, um aumento aí de cerca de 15%, é isso? Você resume bem, é isso. Porque não está tirando. Hoje a gente vai continuar a pagar os 4 bilhões que tem, depois num prazo um pouco mais longo, quando se tiver extinto todos os ICMS, que a reforma ela vai se colocando paulatinamente. Lá adiante, em alguns estados onde se paga uma parte e vai deixar de pagar, poderá inclusive baixar em
provavelmente 10 estados, eu não sei te dizer quais são, onde de repente paga 2%, 3%, isso pode ter impacto. Mas lá no final da reforma, quando ela estiver integralmente implementada. Agora, não fosse isso, nós teríamos que repassar o preço imediatamente, o imposto que ia ser criado a partir do dia 1 da implementação da reforma. O senhor pode dar uma tendência para a gente aí de curto prazo? Quer dizer, o senhor falava de lei da oferta... A tendência de estabilidade. A gente tem aí, eu falo, na BPA nós representamos as carnes de aves e suínas, né, e também os ovos. Então você tem aí uma tendência de estabilidade e que não é diferente também dos bovinos que a ABIEC, que é a associação, nossa companheira, parceira, também defende. Nós teremos um período de carnes mais estáveis. Naturalmente, chega no final do ano, as pessoas consomem mais, diminui um pouco a oferta, aí ele pode ter aqueles aumentos sazonais. Mas, a rigor, as carnes estão em período de estabilidade e devem se manter assim para a nossa população. O senhor traz de alguma forma, a conclusão pode ser uma preocupação para o consumidor, que é o seguinte: nós teremos aí alguns produtos e serviços e atividades que terão uma alíquota maior de imposto. Esses, com certeza, vão subir de preço. Mas aqueles que têm uma alíquota menor não necessariamente vão cair de preço, é isso? O que tem a alíquota menor, ele vai ter a alíquota que ele teve sempre, né? Esse é o ponto que tem que entender. No caso das carnes, a gente sempre foi exonerado. Essa era o governo queria tributar as carnes, que não são tributadas hoje do Piscofins e que tem tributos de ICMS, mas que tem créditos presumidos que compensam essa tributação para a população ter acesso e não ter. Mas a reforma, a gente não tem que falar só da carne, tem sido inserida na cesta básica. O que é importante também para o nosso ouvinte é que ontem foi aprovada a regulamentação da reforma tributária. Como um todo, ela amplia a base de cobrança de imposto, ela fixa o limite máximo do imposto em 26,5%, e também ela faz, claro, vai ter algumas atividades que vão pagar mais, outras vão continuar pagando menos, mas ela acaba equilibrando as contas. E mais do que isso, simplifica o sistema tributário brasileiro, que é onde a gente agrega mais de 180 países no mundo que tem o sistema do IVA. Isso são bases estruturantes para o desenvolvimento do país e, com isso, a nossa população, o consumidor, vai ter também mais acesso a receitas, que vai facilitar a economia girando melhor, tem mais emprego, tem mais dinheiro, e aí a gente tem mais condição de comer melhor. Agora, a carne, a proteína animal como um todo, para muitas pessoas no país, já está muito cara. Já está num valor acima do esperado para a população. O presidente Lula foi quem defendeu inicialmente a inclusão das proteínas animais nessa isenção da reforma tributária, dizendo que queria chegar a um mercado e poder comprar a carne sem impostos, que prometeu na campanha que as pessoas iam voltar a comer picanha, a tomar cerveja e que isso poderia acontecer. O que o senhor está dizendo é que não vai acontecer. E aí a gente pode observar... Não estou dizendo que não vai acontecer, né? Não vai acontecer a redução do preço. A redução do preço para chegar em algo que caiba no bolso de parte da população. E aí eu queria perguntar para o senhor, depois dessa estabilidade causada pela aprovação da reforma tributária, pelo que o senhor disse aqui, a gente pode esperar num futuro que pelo menos o preço deu uma diminuída? A gente teve o ovo, por exemplo, com uma disparada gigantesca no ano passado, ficando muito mais caro. Como que está o mercado nesse momento? Bem, esse é o ponto. O presidente Lula falou, inclusive conversei aqui, quero agradecer o ministro Fávaro da Agricultura, conversou com o presidente, porque o presidente manifestou publicamente que queria a isenção do imposto, mas o governo, a equipe econômica, e aqui não tem que colocar culpado ou vilão, isso é do jogo político. A Fazenda quer arrecadar, e nós queremos produzir, e quanto mais barato, melhor, porque quanto mais barato tiver, mais comida as pessoas vão poder consumir. Então, a gente hoje vê o quê? O grande ponto é que as proteínas animais, as carnes, elas dependem principalmente do insumo. Quando eu falo de suíno, de aves e de ovos, se o preço do milho e do farelo de soja sobe, como subiu a disparada que você falou do ovo, é que o milho que custava R$60 tinha ido para R$100. Então, aí você fica caro para produzir, o
preço final fica mais caro. Agora você pode ver que o ovo caiu de preço daquela disparada e está em padrões estáveis. Isso também, por quê? Porque o insumo caiu. Mas esses são mercados que dependem da chuva, dependem do tempo. A população precisa também entender que não é fácil produzir comida. E a gente faz um grande esforço, uma indústria que investe muito, exatamente para dar comida com segurança. Há 50 anos atrás nós importávamos alimentos. Hoje o Brasil tem algo que o mundo corre atrás de nós, que é a segurança alimentar garantida. E a gente tem, na pandemia, a gente viu isso. A primeira coisa que aconteceu foi encher a despensa de alimento, porque todo mundo ficou com medo de não ter comida. Por isso a resiliência do setor é forte. Agora, lógico, quanto mais o Brasil vai desenvolvendo, mais competitividade a gente vai ganhando, mais exportação você consegue fazer e melhora a estabilidade de preço ou até pode diminuir no Brasil com o tempo. Porque eu vou melhorando as condições, as estradas vão melhorando, os portos vão melhorando, eu vendo mais lá fora, eu ganho mais dólar, eu ajudo então a equilibrar o preço aqui dentro, porque lá fora eu preciso vender mais caro do que eu vendo aqui. Então isso ajuda a equilibrar e ao longo do tempo a gente entende. Também o poder aquisitivo das pessoas vai subir, inclusive muito impulsionado por essa reforma tributária que ontem foi aprovada a sua regulamentação. Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, sei que o senhor precisa pegar um voo. Muito obrigado pela participação, um abraço. Obrigado pela oportunidade e quero celebrar essa vitória do Brasil, que é a vitória da reforma tributária, das carnes oneradas e, acima de tudo, que a população possa ter acesso a proteínas essenciais. Um abraço e que Deus proteja todas as famílias. Obrigado. Um abraço.